Então, iniciando com a primeira filosofia de teste, são os testes funcionais, que são os mais simples, que a gente busca defeitos através da utilização do produto. O testador, o operador de teste, toma o dispositivo na mão e executa a funcionalidade e sai explorando a funcionalidade para ver se está tudo funcionando corretamente. Isso pode ser feito manual ou em testes automatizados, como em ferramentas como Selenium, Appium, JTest, PyTest. São ferramentas que a gente programa, cria rotinas de programação para um software e fazer um override ou controlar a aplicação, controlar o sistema operacional de um celular, por exemplo, e sair mexendo nos elementos da tela para verificar se isso é possível. Inclusive, eu acho que eu posso mostrar aqui para vocês um exemplo de teste funcional. Deixa eu buscar, vou dar uma pausa aqui e quando estiver aberto eu retorno. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de classe de teste que eu fiz numa linguagem de programação chamada Python para teste para um aplicativo Android. Então, assim, eu não vou explicar para vocês como é que faz isso, porque isso não faz parte do escopo do curso, mas é uma forma de exemplificar para vocês como é um teste funcional automatizado. Em vez de o usuário ir pegar o testador e pegar e fazer com a mão ou testar casos de teste, a gente faz isso de forma codificada, por exemplo. Aqui nesse caso a gente tem uma série de comandos aqui que eles estabelecem o funcionamento do dispositivo. É como se a gente desbloqueasse a tela do celular. E então, esse outro bloco aqui, ele abre a loja de aplicativos do celular. E tem uma série de funções aqui que eles fazem o rastreio da tela procurando elementos específicos do aplicativo. Por exemplo, esses aqui, Selfie Driver Find Element by Android UI Automator. O que quer dizer esse código? Quer dizer que ele vai procurar em uma aplicação Android um elemento e esse elemento está descrito como aqui. Nesse caso, dessa linha específica, ele está procurando numa aplicação Android, por exemplo, vou pegar aqui o navegador. Na loja de aplicativos de vocês, ele está procurando a barra de digitação de pesquisa, sei lá. E aí vai digitar Instagram. Aí ele vai digitar Instagram automaticamente e buscar no aplicativo. E ele vai continuar fazendo essas rotinas para ele, por exemplo, esse código especificamente, ele abre a loja do aplicativo, pesquisa pelo Instagram, baixa e faz um login. Então cada etapa desse procedimento
a desbloquear o celular, abrir a loja de aplicativo, selecionar a barra de pesquisa, digitar o nome do aplicativo, apertar pesquisar, apertar abrir, verificar se o aplicativo está instalado ou não, instalar o aplicativo, abrir o aplicativo baixado e depois fazer o login, digitar o usuário, digitar a senha, fazer o login, verificar se o login foi feito e então verificar que o teste passou. Cada etapa dessa que eu falei é o que a gente chama de, em testes funcionais, de cada etapa dessa que eu descrevi se chama casos ou cenários de teste. Então, um teste funcional, ele é um teste orientado a cenários. O trabalho do testador não é simplesmente pegar um aparelho, nesse caso a gente está falando de software, não é simplesmente sair, pegar um aparelho e explorar de forma aleatória. Um testador de teste funcional, ele faz o teste daquela aplicação, daquele circuito, com bases em cenários de teste que são previamente descritos. Por exemplo, num teste manual, um teste funcional, o testador vai ter a ficha do que ele tem que fazer e cada etapa ele vai dizer passou ou não, preenchendo uma ficha. Seja uma ficha no papel, se a empresa for tão atrasada nesse sentido tecnológico, ou se for uma ficha numa planilha de computador, por exemplo. E no teste automatizado, uma pessoa vai codificar cenários de teste, como eu mostrei para vocês, também com base numa descrição de cenários. Existem, tanto nessa área de testes funcionais, existe a pessoa que precisa pensar e escrever os cenários de teste, e também existe a função de pegar essa descrição de cenários e transformar em programação. Um testador funcional de testes automatizados, ele às vezes pode fazer ter essas duas obrigações: escrever os cenários de teste e escrever os códigos que vão executar esses cenários de teste. Isso aí vai depender da regra de negócio, com base do que precisa ser atingido como objetivo. Dentro dos testes, então, em aparelhos eletrônicos existem os testes elétricos, que a gente vai colocar o circuito sob teste em parâmetros específicos. Geralmente esse teste elétrico ele busca verificar a resistência não é o melhor termo,
capacidade do circuito de suportar as condições extremas de funcionamento. Por exemplo, um circuito de áudio, um teste elétrico vai colocar o circuito sobre um limite tal até o ponto em que as caixas de som, os alto-falantes, eles não saturem, eles não dá aquela que a gente popularmente chama de estourada, uma excitação elétrica tão grande que o diafragma do alto-falante ele dá aquele tá. Aí quando tem uma nota mais grave tocada no alto-falante, fica dando aquela cortada no áudio. Então, é um teste que é feito utilizando instrumentação, e o projeto da placa ele deve ser construído de forma em que a gente consiga ter acesso aos circuitos. Um teste de capacidade de suportar traumas mecânicos, que é o teste da cama de agulhas, em que aquela placa é colocada em uma cama de agulhas e saber se os circuitos eles não quebram, basicamente. Não é muito diferente disso. A gente dá porrada no circuito até saber se ele, para saber o quanto aquela estrutura física suporta. Outra filosofia de teste são os testes estruturais. Os testes estruturais, que são buscando defeitos na montagem do sistema, verifica a qualidade da solda, das trilhas e até mesmo se os componentes que foram colocados estão no valor correto. Às vezes uma pick and place ela pode alimentar cometer algum tipo de erro na colocação dos componentes, e esses testes verificam se está tudo correto. Por exemplo, uma estrutura de teste que utiliza essa filosofia é o In-Circuit Test, o ICT. Aqui a gente vai ver o JTAG de forma mais detalhada, só que o ICT é outro tipo de teste utilizado. É importante destacar que dentro de um processo produtivo não existe, eu estou falando em filosofia de teste, mas não necessariamente um processo produtivo ele vai seguir apenas uma dessas filosofias. Geralmente o que ocorre é que etapas diferentes
do processo produtivo seguem filosofias diferentes. Por exemplo, o teste estrutural ele é feito antes do circuito ir para estoque, quando ele sai da produção e sai para estoque. O teste de cama de agulhas ele é geralmente na fase de desenvolvimento de projeto, antes daquele circuito estar apto para ser produzido em escala industrial. É uma fase de desenvolvimento e pesquisa. Aqui, por exemplo, um tipo de maquinário que realiza o teste em circuito, que é essa TR5001. Geralmente, o teste com base no ICT, ele não tem a cobertura de dispositivos BGA. Como eu falei para vocês lá, a cobertura desse teste ela não atinge todo tipo de tecnologia. O teste ICT ele era um teste utilizado quando havíamos apenas componentes da SMD. No máximo de tecnologia, componentes do tipo SMD. Quando surgiram os componentes de Ball Grid Array, o teste ICT ele passou a ter uma cobertura menor. Dentro de um projeto de um teste ICT, geralmente existem furos de passagem para que aquela placa precise ser colocada no dispositivo ICT. Isso ocorre muito, ou seja, dentro de um projeto, se for necessário o uso de teste ICT, o projeto da placa ele precisa prever esses furos, porque podemos ter aqui pads na superfície e pads que são enterrados na espessura da placa. Que, por exemplo, essas estruturas em laranja, elas são trilhas, como se fossem trilhas. Então, um teste ICT ele coloca um pino que verifica a continuidade dessas trilhas internas. E também outros pinos que verificam a continuidade dos pads de terminais através do furo e dos pads SMDs. Então, um projeto precisa verificar esses parâmetros de placas multicamadas. Isso aqui são placas multicamadas que existem trilhas dentro da espessura do componente para verificar o completo funcionamento. Aí surgiu a necessidade do uso do BGA, que permite uma maior densidade de pinos, permite o aumento da velocidade dos sinais
e o tempo de montagem ele é automatizado. Quando a gente teve um salto evolutivo no processamento computacional de computadores pessoais, foi quando introduziram os processadores de núcleos múltiplos, por exemplo, com Intel Core 2 Duo e as linhas I da Intel, por exemplo, o i3, o i5, o i7, as gerações diferentes, e agora com o lançamento do Intel i9. Então, todas essas tecnologias, esse salto evolutivo de velocidade de processamento desses circuitos saltou a partir do momento em que passaram a ser utilizados os componentes em Ball Grid Array. Então, o que dentro de uma tecnologia BGA, o que geralmente pode acontecer? Uma abertura. O que é um BGA? Geralmente no encapsulamento DIP, SMD, deixa eu colocar aqui para vocês. No encapsulamento de SMD, que não é uma imagem melhor, geralmente a gente tem os terminais apenas nas laterais dos componentes, e isso permite, então nenhum desses terminais ele é obstruído, o acesso deles não é obstruído pelo corpo do componente. Já agora na tecnologia BGA, o que nós temos? A gente tem cada vocês podem observar aí, cada bola dessa é um terminal, ou seja, por exemplo, imagine que exista uma falha nessa bola aqui que o meu mouse está apontando. Para detectar essa falha, é impossível com o acesso manual ou com o acesso ICT da tecnologia anterior, porque esse terminal, esse ball, ele está obstruído pela superfície do componente, então é impossível acessar do modo usual. Como no modo usual nós tínhamos, o acesso era permitido, era facilmente permitido, porque os terminais estão apenas nas laterais dos componentes. Já no BGA existem terminais inferiores à superfície. Então o que ocorre? Problemas de produção BGA que são frequentes. Soldas dessas, uma falha em que uma união de soldas solda com uma danificação, solda fria, outra superfície que não foi soldada corretamente, uma solda que é muito próxima a uma trilha de tensão ou de terra, e também nós precisamos ter acesso às trilhas que são nas camadas internas, ou que são chamadas de vias cegas.
Dentro disso surgiu a nova filosofia de teste, que é o JTAG, o Joint Test Action Group. É um padrão para a fabricação de circuitos integrados, adotado em 1990 pelo Instituto dos Engenheiros Eletricistas Eletrônicos. Ele prevê um TAP, um Test Access Point, é um conjunto de sinais que permite acesso aos pinos de entrada e saída e no input output do dispositivo. Eu vou cortar aqui, aí no próximo vídeo a gente começa a falar especificamente do JTAG.